Olá pessoal, me chamo Paulo Albuquerque da página do Diário com Empreendedor. Estou aqui nesse momento com ele, o preparador físico do Horizonte Futebol Clube, Vitor Hugo. Vitor Hugo, bom dia, campeão! Bom dia, seu Paulo, bom dia a todos os ouvintes da página Diário com Empreendedor. Ô Vitor Hugo, você como preparador físico atual do Horizonte Futebol Clube, mas você viu lá atrás o Horizonte nascer, ou seja, lá em 2003, 2004, viu a fundação do Horizonte Futebol Clube, lá você ainda era só torcedor. Hoje você já tem aí vários anos sendo preparador físico do clube. Com toda essa vivência e essa experiência como torcedor, como treinador, como filho da cidade de Horizonte, viu o Horizonte conquistar muitas vitórias, viu também muitas derrotas. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essa experiência e essa vivência. Bom, seu Paulo, a gente, como o senhor falou, a gente filho da terra, a gente acompanha o Horizonte Futebol Clube desde a época de prática de amadorismo, teve uma época de transição do amadorismo profissional e a gente acompanhava como torcedor chato, né? Aquele torcedor que cobra, aquele torcedor que vai para o estádio, mas que sempre demonstrou carinho, amor e respeito pelo clube. E a gente vê o engrandecimento do Horizonte novamente, tendo acesso para a primeira divisão, não, como filho da terra, é um orgulho, e como profissional que estou envolvido no processo, a gente faz da melhor maneira possível, trabalhando sempre em prol do nome da cidade e fazendo com que o nome sempre cresça, que a gente possa ser cada vez mais visado no mundo do futebol. Ô Vitor Hugo, o professor Vitor Hugo, eu gostaria que você comentasse um pouco especificamente sobre esta temporada de 2023 do Cearense de segunda divisão, do qual você foi o preparador físico do time, do clube, aonde teve, no momento da temporada, o Horizonte Futebol Clube praticamente rebaixado, né? Onde a maioria dos torcedores e até outros achavam que não existia mais nenhuma chance. E aí, de repente, chegou o Filinto Holanda, com a sua simplicidade, uniu a toda a comissão técnica, a todos os atletas. E aí, com toda essa simplicidade, no primeiro jogo, mudou todo o rumo e chegaram nas finais da segunda divisão do Cearense com o título de campeão 2023 de segunda divisão e até o acesso à primeira divisão de 2024. Comenta pra gente sobre todo esse sucesso, sobre toda essa conquista. Realmente, seu Paulo, a gente veio foi uma temporada desafiadora, porque a gente vinha num processo de formação de elenco, de formação de comissão técnica, e às vezes isso calha esse tipo de problema. Mas a gente, com muito trabalho, sempre com o pé no chão, sempre conversando com os jogadores, tentando fazer um pouco da mentalidade deles para eles enxergarem o que é o Horizonte, que a gente pudesse evoluir eles cada vez mais, tanto mentalmente como fisicamente. E a gente chegou lá no jogo de Crateús praticamente rebaixado. E com a mudança como o senhor falou, o professor Mozart Neto começou o nosso trabalho, a gente fez um grande trabalho de pré-temporada, a gente fez um início de campeonato não tão regular que nos levou a essa situação. E com a chegada do Filinto Holanda, ele deu aquela palavra mais motivacional do que
com muito trabalho. A parte dele foi muito trabalho motivacional, muito na mente dos atletas, como o senhor gosta muito de falar, trabalhar a mente para poder obter sucesso. E foi mais ou menos isso. E a gente ganhou o jogo lá em Crateús e daí foi uma história só de vitórias. Muito interessante. Você falando aí, eu lembrei da velha sábia minha avó. Minha avó, ela já faleceu há mais de 40 anos, era analfabeta, mas ela me dizia coisas que até hoje eu fico impactado. Ela dizia assim: meu filho, olha, a gente tem que trabalhar muito a nossa mente, que são 300 gramas que fica aqui. Nós temos que trabalhar também o nosso corpo, né? Exercício físico, uma boa alimentação. Mas ela disse, olha, a parte mais barata do ser humano, ela disse, é a parte da força, que é, ela dizia, do pescoço para baixo. Necessita muito exercício, muita preparação, mas a força é importante. Mas ela disse que a força é a parte mais barata. A força se compra até com dinheiro, com suplementação, tem que ir para a academia, tem que pagar a academia, tem toda essa preparação. Mas ela disse que existe um pedacinho no nosso corpo, que é aqui do pescoço para cima, que é a mente, que ela sendo exercitada, você consegue coisas impossíveis. Coisas que dinheiro nenhum, todo o dinheiro do mundo não consegue comprar. Aí eu ficava de boca aberta. E eu criança, e eu ficava assim, eu sempre fui aquele menino mais besta da escola. E ela dizia outra coisa, seja sempre o mais besta da escola. Eu digo, mas o besta vai... Não, mas o besta ele pergunta, ele questiona, ele quer saber, para ele poder aprender e seguir o caminho. Ela dizia também, meu filho, Deus dá propósito para todo mundo. Todos nós, quando nascemos, nós já nascemos com um propósito. Agora, o que Deus não dá, ele não ensina o acesso dos processos para você conseguir o seu propósito. Aí eu ficava besta. E hoje, fazendo toda uma análise do que ela me falava, e o comentário que você fazendo aí, eu descobri que realmente a velha era muito sábia, porque eu vi que todo mundo do Horizonte Futebol Clube se uniram as forças, fizeram só o simples, que foi trabalhar a motivação, trabalhar a mente, e chegaram no final com a conquista de campeão 2023 de segunda divisão e o acesso à primeira divisão do Cearense de 2024. E foi só o simples que foi feito. E o que mais foi interessante, que foi assim uma vitória bonita, lá no Romeirão, lá do Juazeiro, o primeiro time que jogou depois da inauguração e que recebeu uma taça, onde lá no Juazeiro estavam todo mundo preparado, eu falando com o pessoal que estavam lá, você deve confirmar isso, que foram fogos e que foram muito, o time lá estava preparado para a vitória e de repente vocês ganharam e não foi só uma vitória simples, foi uma vitória bonita, né? Então, parabéns aí. Então, mais uma vez, eu vi que a velha sábia minha avó, a sabedoria, trabalhar a mente e o corpo, trabalhando a mente, trabalhando o corpo, aí o limite é o céu, né, Vitor Hugo? Certeza, seu Paulo. Como o senhor bem falou, a gente foi o primeiro campeão lá na Arena Romeirão, nosso nome hoje está lá na história, como primeiro clube campeão depois da reinauguração da Arena Romeirão foi o Horizonte, e foi como a gente veio falando, a gente foi em busca de processos mais de modelação da mente do que... Porque a gente sabia que os nossos atletas teriam condição de chegar lá e ser campeões. Eles foram de uma forma amadora, agiram de uma forma amadora, que é tentando atrapalhar nosso sono, atrapalhar a nossa noite lá no hotel, mas como a gente estava mentalmente preparado para aquilo, a gente acordou pela manhã, a gente foi conversar com os atletas,
Não, ninguém ouviu nada de fogos, não. Vamos seguir pro jogo e vamos ser campeão. E foi o que aconteceu. Como Deus dá um propósito, mas não nos ensina os processos, a gente foi em busca dos processos e graças a Deus conseguiu o sucesso, que é o título e o acesso à primeira divisão. O professor Vitor Hugo, o Horizonte Futebol Clube agora com essa conquista, né, com esse acesso à primeira divisão 2024, você como preparador físico, na sua visão ótica, qual é o futuro do Horizonte Futebol Clube aí em 2024, aí, já que ele está fazendo parte aí, vai fazer parte do Cearense de primeira divisão? Comenta um pouco sobre. Bom, seu Paulo, hoje, como a gente vem falando, o Horizonte voltou a fazer parte da elite do futebol cearense. O que é isso? O que quer dizer isso para a cidade? Mais visibilidade, mais desenvolvimento econômico, mais desenvolvimento social, mídia favorável, tem vários tipos de engrandecimentos, não só do Horizonte Futebol Clube, mas sim do poder empreendedor da cidade e do nome da cidade diariamente em televisão nacional. O professor Vitor Hugo, toda a equipe do Diário com o Empreendedor só tem que dizer para você gratidão, gratidão, gratidão pela oportunidade a gente bater esse papo e levar informação aos nossos torcedores, aos nossos internautas do Diário, aos moradores de nosso município, que realmente eles torcem pelo sucesso do nosso clube, de nossa cidade, que é o Horizonte Futebol Clube. Gratidão, professor. Obrigado, seu Paulo, obrigado pela oportunidade. Aqui já teve seletos professores de educação física que eu sempre acompanho a página. E a gratidão principalmente a Deus, né, seu Paulo? E aos meus pais que sempre acreditaram, aos nossos secretários, aos treinadores que já passaram que muito me moldaram, Roberto Carlos, Filinto Holanda, vários outros, e preparadores físicos também, o Ricardo, o Júlio César, vários que me moldaram profissionalmente, que hoje me fazem ser um profissional de sucesso. Gratidão. E a você, internauta, gratidão por permitir a gente entrar no teu celular, na tua casa, na tua rede social, no teu coração, na tua vida, e sucesso para nós.